Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 42 anos. E se você me visse hoje andando pelas ruas movimentadas de São Paulo, provavelmente pensaria que sou apenas mais um empresário bem-sucedido. Meu terno italiano, meu relógio suíço, meu carro importado, tudo isso conta uma história de sucesso, de conquistas, de um homem que saiu do interior de Minas Gerais com apenas um diploma de administração e uma mala cheia de sonhos. Construí meu império do zero. Comecei vendendo softwares de gestão para pequenas empresas, batendo de porta em porta, ouvindo mais nãos do que qualquer ser humano deveria ouvir em uma vida inteira. Mas eu tinha algo que o dinheiro não compra: determinação. Cada rejeição era combustível para o próximo sim. Cada porta fechada me empurrava para a próxima oportunidade. Aos 30 anos, minha empresa já tinha 15 funcionários. Aos 35, éramos 200. Hoje, minha empresa de tecnologia é referência no mercado brasileiro, com mais de 1.000 colaboradores e contratos com algumas das maiores corporações do país. Os números na minha conta bancária têm tantos zeros que às vezes eu mesmo me espanto quando olho o saldo. Mas o sucesso tem seu preço. Meus relacionamentos sempre foram superficiais, passageiros. Eu era casado com meu trabalho, e qualquer mulher que entrasse na minha vida logo percebia que estava competindo com planilhas, reuniões e estratégias de mercado. Meus pais, ainda vivos e morando em Belo Horizonte, sempre me cobravam um neto, uma família, algo além dos cifrões. Rafael, filho, dinheiro não aquece a cama nem te abraça quando você está doente. Minha mãe, Dona Conceição, repetia toda vez que eu visitava a casa onde cresci. Uma construção simples, mas cheia de amor no bairro de Santa Teresa. Eu ouvia, sorria, prometia que ia pensar no assunto e voltava para minha cobertura em Moema, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som da cidade lá embaixo e pelo eco dos meus próprios passos no piso de mármore. Minha rotina era mecânica, previsível. Acordava às 5 da manhã, treinava na academia particular do prédio, tomava café enquanto lia relatórios e às 7 já estava no escritório. Almoçava na mesa, trabalhava até às 8 ou 9 da noite, voltava para casa, jantava algo que minha governanta deixava preparado e dormia. Fins de semana eram para reuniões estratégicas ou eventos sociais onde eu precisava aparecer, sorrir para fotos, apertar mãos de políticos e outros empresários. Eu me convencia de que era feliz. Afinal, tinha tudo o que a sociedade diz que um homem deve ter para ser bem-sucedido. Mas naquelas madrugadas em que o sono não vinha, quando eu ficava olhando o teto do meu quarto e ouvia apenas o silêncio pesado da solidão, uma pergunta martelava na minha cabeça. É só isso? É para isso que eu construí tudo? Eu tinha conquistas, mas não tinha propósito além de acumular mais conquistas. Tinha conforto, mas não tinha paz. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada que realmente importasse. Foi nesse estado de vazio disfarçado de plenitude que minha vida tomou um rumo completamente diferente em uma manhã de quinta-feira, quando decidi fazer algo que nunca fazia: caminhar até o escritório em vez de ir de carro. Era um dia típico de outono em São Paulo, com aquele céu cinza que parece abraçar a cidade. Decidi caminhar porque meu médico havia dito que eu precisava diminuir o estresse. E achei que uma caminhada de 20 minutos poderia ser um bom começo. Que ingenuidade a minha! Pensar que uma simples caminhada seria apenas isso. Eu estava a 3 quarteirões do meu prédio quando o vi. Um menino não devia ter mais que 10 anos sentado na calçada próximo a uma padaria. Ele não estava pedindo esmolas ativamente como outros moradores de rua que eu costumava ver e ignorar. Estava apenas sentado, abraçando os joelhos, olhando para o movimento das pessoas como se estivesse assistindo a um filme. Algo em mim parou. Não sei explicar exatamente o que foi. Eu já havia passado por centenas, talvez milhares de pessoas em situação de rua ao longo dos meus anos em São Paulo. Sempre olhava para o lado, apressava o passo. Me convencia de que não era minha responsabilidade, que eu já pagava impostos suficientes, que existiam instituições para cuidar disso. Mas aquele menino era diferente. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga demais para alguém tão jovem. E quando nossos olhares se cruzaram por um breve segundo, senti como se alguém tivesse socado meu estômago. Ele tinha cabelos castanhos escuros, levemente ondulados e sujos, o rosto magro mas com traços delicados, e apesar da sujeira e das roupas rasgadas, havia uma dignidade nele que me impactou. Parecia um príncipe destronado, um rei em exílio,
Meus pés se moveram antes que meu cérebro processasse a decisão. Atravessei a rua, voltei e me aproximei dele. O menino me olhou com cautela, sem medo exatamente, mas com aquela desconfiança natural de quem aprendeu que o mundo não é um lugar seguro. Bom dia, eu disse e minha voz saiu estranhamente rouca. Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando com aqueles olhos que pareciam velhos demais. Você já tomou café da manhã? Tentei novamente. Dessa vez ele balançou a cabeça negativamente. Um movimento quase imperceptível. Vem comigo. Vou te comprar algo para comer. Ele hesitou. Vi o conflito no rosto dele. A luta entre a fome e o medo. Entre a necessidade e a autopreservação. Não vou te machucar, pode confiar. Só quero te dar comida, nada mais. Você escolhe o que quiser naquela padaria ali. Apontei para o estabelecimento próximo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se levantou. Era mais baixo do que eu imaginava, magro demais e mancava levemente da perna esquerda. Entramos na padaria juntos e a atendente nos olhou com aquela mistura de julgamento e desconforto. Ignorei completamente. Pode pedir o que quiser, disse ao menino. Ele olhou para o balcão repleto de pães, bolos, salgados, sucos, como se estivesse diante de um tesouro. Seus olhos se arregalaram e pela primeira vez vi um brilho infantil neles. Tudo mesmo? A voz dele era fina, quase um sussurro. Tudo, confirmei, sentindo um aperto no peito. Ele pediu um pão na chapa com manteiga, um copo de leite com chocolate, um pedaço de bolo de cenoura e 2 coxinhas. Eu pedi um café preto e um croissant que sabia que não ia comer. Sentamos em uma mesinha no canto. Observei enquanto ele devorava a comida com uma fome que ia muito além do físico. Era uma fome de afeto, de atenção, de humanidade. Como você se chama? Perguntei quando ele deu uma pausa para respirar. Gabriel, respondeu limpando a boca com as costas da mão. Gabriel. O nome ecoou dentro de mim de uma forma estranha, como se eu já o conhecesse de algum lugar. Quantos anos você tem, Gabriel? 10, vou fazer 11 em dezembro. Dezembro. Algo se moveu na minha memória. Uma sensação difusa que não consegui capturar. Onde estão seus pais? A pergunta foi como apagar a luz dos olhos dele. Ele baixou a cabeça, ficou em silêncio por um longo momento. Minha mãe morreu. Faz 6 meses. A voz saiu embargada. Meu pai. Eu não sei quem é. Minha mãe nunca falou dele. O aperto no meu peito se intensificou. E você não tem mais ninguém? Avós, tios. Ele balançou a cabeça. Minha mãe não tinha família. Era só nós 2. Quando ela morreu, eu fiquei com a vizinha por um tempo. Mas ela disse que não podia me sustentar. Aí eu vim pra rua. Engoli em seco. Aquilo era muito mais do que eu estava preparado para lidar em uma quinta-feira de manhã, a caminho do escritório. Onde você dorme? Tem um vão embaixo de uma marquise 2 ruas dali. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Um menino de 10 anos dizendo que dormir na rua não é tão ruim. Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Gabriel, olha para mim. Ele ergueu os olhos e pela primeira vez realmente observei seu rosto. O formato dos olhos, o desenho da sobrancelha, o jeito como seu nariz se curvava levemente na ponta, a covinha discreta no queixo. Meu sangue gelou. Era como olhar para uma versão jovem de mim mesmo. Não consegui ir para o escritório naquele dia. Depois de garantir que Gabriel tinha mais comida e algum dinheiro no bolso, que ele relutou muito em aceitar, pedi para ele me esperar naquele mesmo lugar no dia seguinte, no mesmo horário. Ele concordou com desconfiança, mas concordou. Voltei para minha cobertura em estado de choque. Tranquei-me no escritório. Aquele ambiente com estantes de mogno repletas de livros que eu nunca lia, e uma vista panorâmica da cidade que eu raramente apreciava. E me forcei a lembrar. 10 anos atrás. Gabriel tinha 10 anos, quase 11. Isso significava que ele havia sido concebido há quase 11 anos. 11 anos atrás, eu estava em um momento muito específico da minha vida. Era 2014. Minha empresa estava crescendo exponencialmente, e eu havia acabado de fechar um contrato importante com uma rede varejista. Para comemorar e também para fugir do estresse, decidi tirar férias. Algo que eu raramente fazia. Escolhi Fernando de Noronha, um destino que sempre quis conhecer. Passei 15 dias no paraíso e foi lá que conheci Mariana. O nome veio à minha mente como um raio, trazendo consigo uma enxurrada de memórias que eu havia convenientemente empurrado para o fundo da consciência. Mariana Silva, uma bióloga marinha de Salvador que estava em Noronha fazendo pesquisas sobre tartarugas. Ela tinha 28 anos,
cabelos castanhos ondulados que brilhavam sob o sol, olhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nos conhecemos em uma excursão de barco. Ela estava fascinada explicando sobre a vida marinha, e eu estava fascinado observando ela. Começamos a conversar. Tomamos uma caipirinha juntos na praia ao pôr do sol. E o que começou como uma atração casual se transformou em algo mais intenso nos dias seguintes. Foram 10 dias de pura magia. Acordávamos cedo para ver o nascer do sol. Passávamos os dias explorando as praias, mergulhando, conversando sobre a vida, os sonhos, os medos. À noite jantávamos em restaurantes à beira-mar e caminhávamos pela areia sob as estrelas. Eu me lembro de ter pensado naquela época que talvez pudesse ser algo mais. Mariana era diferente de todas as mulheres que eu havia conhecido. Ela não se impressionava com meu dinheiro, não se importava com meu status. Ela gostava de mim, do homem por trás do empresário. Mas então as férias acabaram. Eu tinha uma empresa para tocar, reuniões importantes, investidores para impressionar. Ela tinha sua pesquisa, sua carreira, sua vida em Salvador. Vamos manter contato, ela disse no aeroporto com lágrimas nos olhos. Com certeza, eu prometi, abraçando-a com força. Trocamos mensagens por algumas semanas. Eu dizia que ia visitá-la, ela dizia que ia a São Paulo. Mas semanas viraram meses, as mensagens ficaram mais espaçadas e eventualmente pararam. Eu me convenci de que havia sido apenas um romance de férias. Uma memória bonita, mas sem futuro. Nunca mais soube dela. Nunca procurei saber. Simplesmente deixei que aquele capítulo se fechasse e voltei à minha rotina frenética de trabalho e ambição. Mas e se... Sentei-me à mesa, as mãos tremendo ligeiramente e peguei meu notebook. Digitei o nome dela nas redes sociais, em sites de busca, em qualquer lugar que pudesse dar informações. Por horas procurei freneticamente. E então encontrei um obituário de 6 meses atrás, publicado em um pequeno jornal online de Salvador. Faleceu em 15 de março de 2025, aos 39 anos. A bióloga marinha Mariana Silva, vítima de complicações de uma doença cardíaca. Deixa um filho, Gabriel Silva Mendes, de 10 anos. O sobrenome. Ele tinha meu sobrenome. Minha visão ficou turva. As palavras dançavam na tela. Gabriel Silva Mendes. Ela havia colocado meu sobrenome no filho, mas nunca me contou que estava grávida. Por quê? Por que ela não me disse? Reli o obituário inúmeras vezes, procurando por mais informações. Havia uma foto de Mariana. Ela ainda era bonita, mas parecia cansada, como se a vida tivesse cobrado seu preço. E ao lado da foto dela, uma foto pequena de Gabriel. Mais novo, mais limpo, mas inconfundivelmente o mesmo menino que eu havia encontrado na rua. Meu filho. A palavra ecoou na minha mente, simultaneamente estranha e absolutamente certa. Eu tinha um filho que estava vivendo nas ruas de São Paulo sozinho, com fome, sem ninguém. Enquanto eu dormia em lençóis de seda, ele dormia no chão frio. Enquanto eu me preocupava com ações da bolsa, ele se preocupava com onde encontrar a próxima refeição. Enquanto eu desperdiçava comida em restaurantes caros, ele comia restos quando tinha sorte. A culpa me atingiu como uma avalanche. Não era culpa pelo que eu não sabia, mas pela vida que eu havia vivido. Pelo egoísmo, pela indiferença, por todas as vezes que passei por pessoas necessitadas e olhei para o outro lado. Chorei naquela noite. Pela primeira vez em anos, permiti-me chorar. Chorei por Mariana, pela vida que não vivemos juntos, pelo filho que ela criou sozinha. Chorei por Gabriel, por tudo que ele havia perdido, por tudo que ele havia sofrido. E chorei por mim mesmo, pelo vazio da minha existência, pela ilusão de sucesso que eu havia perseguido enquanto o que realmente importava estava completamente ausente da minha vida. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, eu era um homem diferente. Tinha uma missão, um propósito que ia muito além de planilhas e lucros. Tinha um filho para resgatar, uma vida para reconstruir e um buraco na alma que finalmente tinha nome e rosto. Cheguei à padaria às 7 da manhã, 1 hora antes do combinado, porque não conseguia esperar. Para minha surpresa e alívio, Gabriel já estava lá, sentado no mesmo lugar da véspera, parecendo ainda mais sujo e cansado do que no dia anterior. Quando ele me viu, algo mudou no rosto dele. Não era exatamente um sorriso, mas a desconfiança diminuiu um pouco. Ele havia voltado porque eu voltei. Eu havia cumprido minha palavra, e isso significava algo para ele. Bom dia, Gabriel. Cumprimentei sentando-me ao lado dele no banco. Bom dia. Ele respondeu baixinho, quase surpreso por me ver de novo.
Você tomou café? Ele balançou a cabeça negativamente. Então vamos resolver isso primeiro. Compramos café da manhã novamente, mas dessa vez sentei-me em frente a ele e realmente observei. Cada movimento, cada expressão, cada maneirismo. Quanto mais eu olhava, mais eu me via nele. O jeito como ele franzia a testa quando estava concentrado. Como mordia o lábio inferior quando pensava. Como seus olhos desviavam para o lado direito quando ficava desconfortável. Gabriel, preciso te fazer algumas perguntas sobre sua mãe. Tudo bem? Ele assentiu devagar, o corpo ficando tenso. Ela se chamava Mariana? Mariana Silva? Os olhos dele se arregalaram. Você conhecia minha mãe? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Acho que sim. Conheci uma Mariana há muitos anos em Fernando de Noronha. Ela era bióloga marinha. Era minha mãe. A voz dele subiu de tom, carregada de emoção. Como você a conheceu? Ela nunca falou de você. Passamos um tempo juntos durante umas férias que fiz. Isso foi há 11 anos, Gabriel. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Seu sobrenome completo é Gabriel Silva Mendes? Ele olhou para mim com confusão. É. Minha mãe disse que Mendes era o sobrenome do meu pai, mas ela nunca quis falar dele. Sempre que eu perguntava, ela ficava triste e mudava de assunto. Meu coração estava disparado. Gabriel, eu preciso te contar algo muito importante e pode ser um choque para você. Ele me olhou com aqueles olhos que já haviam visto tanto sofrimento, esperando por mais uma notícia ruim. Meu nome completo é Rafael Mendes. Eu conheci sua mãe em Noronha. Passamos 10 dias juntos e depois cada um seguiu seu caminho. Eu nunca soube que ela estava grávida. Ela nunca me contou. Minha voz falhou. Gabriel, eu tenho quase certeza de que sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel me encarou, seu rosto passando por uma série de emoções. Choque, confusão, descrença, esperança, medo. Suas mãos tremiam segurando o copo de leite. Meu pai? E a palavra saiu como se fosse estrangeira na boca dele. Não tenho certeza absoluta ainda, mas tudo indica que sim. O tempo coincide seu sobrenome e... Respirei fundo. Você se parece muito comigo quando eu tinha sua idade. Minha mãe tem fotos. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto sujo dele. Não eram lágrimas de tristeza, mas algo mais complexo. Uma mistura de alívio e dor, de esperança e medo. Você não me quer, ele disse de repente, a voz saindo dura, defensiva. Por que iria querer? Ninguém me quer. Minha própria mãe me deixou. Aquilo me partiu. Sem pensar, estendi a mão e coloquei sobre a dele, pequena e suja sobre a mesa. Sua mãe não te deixou por querer, Gabriel. Ela morreu. E quanto a mim, não saber que você existia é o maior arrependimento da minha vida. Se eu soubesse, teria estado lá desde o primeiro dia. Acredite em mim. Ele me olhou através das lágrimas, querendo acreditar, mas com medo de se machucar mais. O que vai acontecer agora? E perguntou com a voz pequena. Agora vamos fazer as coisas do jeito certo. Primeiro vou te levar para um hotel. Você vai tomar um banho quente, comer uma refeição decente, descansar em uma cama de verdade. Depois vamos ao hospital fazer um exame de DNA, para ter certeza absoluta de que sou seu pai. E quando, não se mais quando, confirmarmos, vou cuidar de você. Vou te dar um lar, educação, tudo que você merece e que deveria ter tido desde o início. E se o exame der negativo? Ele perguntou. E percebi que ele estava com medo da resposta, medo de ter esperança e perdê-la. Olhei nos olhos dele. Naqueles olhos que eram tão parecidos com os meus. Mesmo que o exame dê negativo, não vou te abandonar na rua novamente. Vou garantir que você fique em um lugar seguro, com pessoas que cuidem de você. Mas tenho certeza de que o exame vai confirmar o que meu coração já sabe. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então, quase imperceptivelmente, ele apertou minha mão de volta. Era um gesto pequeno, mas significava o mundo. Naquele momento, ali naquela padaria simples de São Paulo, minha vida mudou completamente. Não tinha mais dúvidas, não tinha mais medo. Tinha uma missão, e nada no mundo ia me impedir de cumpri-la. Levei Gabriel para um hotel próximo ao meu apartamento. Aluguei uma suíte espaçosa e, antes de mais nada, comprei roupas novas para ele em uma loja no caminho. Calça jeans, camisetas, tênis, roupas íntimas, um agasalho. Tudo o que ele precisava. Quando entramos no quarto do hotel, Gabriel ficou parado na porta, olhando ao redor como se tivesse entrado em outro mundo. A cama king size com lençóis brancos impecáveis, a TV de tela plana, o banheiro de mármore,
Tudo aquilo era mais luxuoso do que qualquer lugar onde ele havia estado. Pode entrar, Gabriel. Isso aqui é para você, incentivei. Ele deu passos hesitantes, como se tivesse medo de sujar ou quebrar algo. Coloquei as sacolas de roupa na cama. Primeiro, um banho bem quente. Deixei toalhas limpas no banheiro. Shampoo, sabonete, tudo o que você precisa. Sem pressa. Pode ficar quanto tempo quiser debaixo do chuveiro. Quando sair, vista essas roupas novas. Vou pedir que tragam comida aqui no quarto. O que você gostaria de comer? Ele me olhou como se eu estivesse falando outro idioma. Qualquer coisa. Eu como qualquer coisa. Gabriel não é qualquer coisa. O que você realmente gosta de comer? Se pudesse escolher qualquer comida do mundo agora, o que seria? Ele pensou por um momento e viu um brilho de criança nos olhos dele. Minha mãe fazia um macarrão à bolonhesa que era muito bom. Mas não precisa. Vou pedir o melhor macarrão à bolonhesa que esse hotel tem, interrompi com um sorriso. Enquanto Gabriel tomava banho, fiquei sentado no sofá da suíte, fazendo ligações. Primeiro liguei para minha assistente, Camila, e disse que não iria ao escritório pelos próximos dias e que ela deveria remarcar todas as minhas reuniões. Ela ficou chocada. Em 10 anos trabalhando comigo, eu nunca havia faltado um dia sequer. Depois, liguei para uma clínica particular que fazia exames de DNA e agendei para o dia seguinte. Expliquei a situação e eles foram extremamente solícitos. Por fim, fiz a ligação mais difícil, para minha mãe. Rafael, filho, que surpresa! Está tudo bem? A voz dela estava carregada de preocupação. Eu nunca ligava no meio da semana. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algo muito sério. Pode sentar? Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. Estou sentada. O que foi? Você está doente? Não, mãe. Eu descobri que tenho um filho. O silêncio do outro lado foi absoluto. Depois de longos segundos, ela falou, a voz tremendo. Como assim, Rafael? O que você está dizendo? Contei toda a história. Mariana, Noronha, Gabriel na rua, as semelhanças, o obituário, tudo. Minha mãe escutou sem interromper. E quando terminei, ela estava chorando. Meu neto estava na rua, Rafael. Na rua. Ela soluçou. Graças a Deus você o encontrou. Graças a Deus. Vou fazer exame de DNA amanhã para confirmar. Mas eu sei, mãe. Eu sei que ele é meu filho. Eu também sei. Ela disse com convicção. Uma avó sente essas coisas. Quando você pode trazê-lo aqui, preciso conhecer meu neto. Em breve, mãe. Prometo. Mas primeiro preciso resolver as coisas aqui, garantir que ele esteja bem, fazer os exames. Está bem, filho. Mas me manda uma foto dele, por favor. Ouvi a porta do banheiro se abrindo. Mãe, preciso ir. Te ligo mais tarde. Te amo. Gabriel saiu do banheiro envolto em uma nuvem de vapor, com uma toalha enrolada na cintura. Seu cabelo limpo revelou que era mais claro do que parecia. Um castanho avermelhado, exatamente como o meu quando jovem. Sua pele livre da sujeira era clara com algumas sardas no nariz. Ele parecia anos mais jovem, mais frágil. Mas... Meu filho. As roupas estão na cama. Vista-se, e quando estiver pronto podemos comer. Disse tentando manter a voz firme apesar da emoção. Ele assentiu e voltou para o banheiro com as roupas. Quando saiu novamente vestindo a calça jeans e a camiseta azul, meu coração se apertou. Era como olhar para o fantasma do meu passado. As mesmas pernas magras e longas, os mesmos ombros estreitos, a mesma postura levemente curvada. A comida chegou momentos depois. Um macarrão à bolonhesa generoso, com queijo parmesão ralado, pão de alho, salada e um refrigerante. Gabriel olhou para o prato como se fosse um tesouro. Comemos em silêncio por alguns minutos. Observei como ele tentava comer devagar, com modos, mas a fome vencia e ele acabava devorando a comida. Gabriel, posso te fazer algumas perguntas sobre sua vida com sua mãe? Perguntei gentilmente quando ele estava terminando. Ele limpou a boca com o guardanapo e assentiu. Onde vocês moravam? Em Salvador. Tinha um apartamento pequeno perto da praia. Não era grande, mas era bom. Eu gostava. Sua mãe trabalhava? Sim, ela dava aulas na universidade e fazia pesquisas.
Mas depois ela ficou doente e não podia mais trabalhar direito. As coisas ficaram difíceis. Como ela ficou doente? Gabriel baixou os olhos, a dor visível no rosto. Ela sempre teve problema no coração. Desde antes de eu nascer, ela dizia. Mas piorou. Ela tinha que tomar remédios caros, e quando não podia comprar, ficava muito mal. Teve vezes que eu vi ela desmaiando em casa. A culpa me esmagou. Enquanto Mariana lutava para sobreviver e criar nosso filho sozinha, eu estava acumulando milhões. Se eu soubesse, se ela tivesse me contado. Por que você acha que ela nunca me procurou, Gabriel? Ela falava algo sobre isso? Ele pensou por um longo momento. Uma vez eu devia ter uns 7 anos, perguntei sobre meu pai. Ela ficou muito triste e disse que você era um homem bom, mas que vivia em um mundo diferente do nosso. Disse que você tinha sonhos grandes e que ela não queria prender você, que era melhor assim. Lágrimas queimavam meus olhos. Mariana tinha feito uma escolha por mim, uma escolha que eu nunca pedi para ela fazer. Ela assumiu que minha carreira era mais importante do que ser pai, que eu escolheria meus sonhos ao invés do nosso filho. E a pior parte? Ela provavelmente estava certa sobre quem eu era 11 anos atrás. O Rafael de 2014 provavelmente teria encarado uma gravidez como um problema, uma complicação nos seus planos de sucesso. O Rafael de 2014 era egoísta, ambicioso, e não estava pronto para ser pai, mas eu não era mais aquele homem. Ou melhor, eu não queria mais ser aquele homem. Seu pai, eu, deveria ter estado lá, disse firmemente. Sua mãe não deveria ter passado por tudo isso sozinha, e você não deveria ter crescido sem um pai. Não posso mudar o passado, Gabriel, mas posso tentar fazer o futuro diferente. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou a questão que devia estar queimando dentro dele. E se o exame der que você não é meu pai, você vai me deixar? Levantei e fui até ele, ajoelhando-me ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos dele. Gabriel, olha para mim. Mesmo que por algum milagre o exame diga que não somos pai e filho biologicamente, e eu não acredito que vai dizer isso, você não vai voltar para a rua. Vou garantir pessoalmente que você fique em um lugar seguro, com pessoas que cuidem bem de você. Mas eu sei no fundo do meu coração que você é meu filho, e nada vai mudar isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele novamente. Dessa vez, instintivamente, ele se inclinou para a frente e me abraçou. Era um abraço desesperado, de quem estava se agarrando a uma tábua de salvação. Retribuí o abraço com força, sentindo aquele corpo magro e frágil tremer contra o meu. Eu queria tanto ter um pai. Ele sussurrou no meu ombro. Queria tanto. Agora você tem, prometi. Agora você tem. O exame de DNA foi rápido e indolor. Uma simples coleta de material da bochecha de ambos, e depois foi só esperar. O laboratório prometeu os resultados em 48 horas, mas pagando uma taxa extra, eles poderiam acelerar para 24 horas. Paguei sem pestanejar. Durante aquele dia e meio de espera, fiquei com Gabriel no hotel. Pedi mais roupas, comprei livros, jogos, qualquer coisa para mantê-lo confortável e distraído. Mas principalmente conversamos. Descobri que ele adorava biologia, assim como sua mãe. Sonhava em estudar animais marinhos. Disse que sua mãe costumava levá-lo à praia e ensinar sobre o ecossistema, sobre as correntes marinhas, sobre a importância de preservar os oceanos. Ela era muito inteligente, Gabriel disse com orgulho. Sabia o nome científico de todos os peixes, de todas as tartarugas. As pessoas na universidade respeitavam muito ela. Ela era especial, concordei. Eu me lembro disso mesmo tendo conhecido ela por tão pouco tempo. Gabriel também me fez perguntas. Sobre meu trabalho, sobre minha vida, sobre por que eu não tinha família. Fui honesto com ele. Disse que tinha sido egoísta, que tinha colocado o trabalho acima de tudo, que tinha desperdiçado anos perseguindo coisas que não importavam. Mas você é bem-sucedido, ele apontou. Tem dinheiro, tem carro bonito, roupas caras. Minha mãe sempre dizia que sucesso era importante. Sucesso sem pessoas para compartilhar é vazio, Gabriel. Aprendi isso tarde demais. Você pode ter
todo o dinheiro do mundo. Mas se voltar para casa e não tiver ninguém esperando por você, não tiver ninguém para abraçar, para rir junto, para dividir as conquistas, qual é o sentido? Ele pensou sobre isso, sua mente jovem processando conceitos complexos. Eu tinha minha mãe, disse finalmente. Não tínhamos muito dinheiro, mas eu era feliz. Ela sempre dava um jeito de fazer meu aniversário especial. Sempre me abraçava quando eu tinha medo. Sempre dizia que me amava. Eu sinto muita falta dela. Eu sei, murmurei, colocando a mão no ombro dele. E ela deve estar muito orgulhosa de você, de como você foi forte, de como sobreviveu. Na manhã seguinte, recebemos a ligação da clínica. Os resultados estavam prontos. Meu coração estava disparado enquanto dirigíamos até lá. Gabriel estava em silêncio no banco de passageiros, olhando pela janela, as mãos apertadas no colo. A médica geneticista, a doutora Andrea, nos recebeu em sua sala. Era uma mulher de meia idade com um sorriso gentil. Ela tinha um envelope pardo na mesa. Senhor Rafael, Gabriel, obrigada por virem. Tenho aqui os resultados do exame de paternidade que solicitaram. Minha respiração estava presa no peito. Gabriel me olhou de relance e eu peguei a mão dele, apertando-a com firmeza. Baseado na análise de 16 marcadores genéticos, posso confirmar com 99,99% de certeza que Rafael Mendes é o pai biológico de Gabriel Silva Mendes. O alívio que senti foi tão intenso que pensei que fosse desmaiar. Gabriel soltou, um som entre um soluço e um riso. E quando olhei para ele, vi que estava chorando. Eu também estava. Tenho certeza? Perguntei, minha voz embargada. Absoluta, doutora Andrea confirmou com um sorriso. Não há dúvida alguma. Geneticamente, vocês são pai e filho. Abracei Gabriel ali mesmo, na frente da médica, e pela primeira vez em muito tempo senti que estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional de burocracia e logística. Com o exame de DNA em mãos, comecei o processo legal para obter a guarda de Gabriel. Contratei os melhores advogados especializados em direito de família, e eles me guiaram por cada etapa. O primeiro desafio foi lidar com o conselho tutelar. Gabriel havia sido registrado como menor em situação de vulnerabilidade quando foi encontrado por assistentes sociais algumas semanas antes, mas como ele sempre fugia dos abrigos para onde era levado, acabaram perdendo o rastro dele. Agora, com um pai biológico comprovado e disposto a assumir a responsabilidade, o processo se tornou mais direto, mas ainda havia procedimentos a seguir. Tive que fazer entrevistas, passar por avaliações psicológicas, provar que tinha condições financeiras e emocionais para criar uma criança. Cada pergunta, cada formulário, cada olhar de julgamento dos assistentes sociais me fazia questionar tudo sobre mim mesmo. Eu era capaz de ser um bom pai. Sabia como cuidar de uma criança? Poderia dar a ele o que ele precisava além de dinheiro e conforto material? Mas toda vez que olhava para Gabriel, toda vez que via esperança nos olhos dele, eu sabia que tinha que tentar. Ele merecia isso. Mariana merecia isso. E talvez, só talvez, eu também merecesse uma chance de fazer algo realmente importante na vida. Enquanto o processo legal seguia, foquei em conhecer melhor meu filho. Descobri que ele tinha um senso de humor sarcástico que me pegava de surpresa, que adorava desenhar, especialmente criaturas marinhas, que tinha medo de trovões, que seu prato favorito era estrogonofé, que ele lia vorazmente qualquer livro que colocasse nas mãos dele. Também descobri as cicatrizes que a vida havia deixado nele. Pesadelos frequentes sobre a mãe, medo de ser abandonado novamente, dificuldade em confiar nas promessas que eu fazia, ansiedade quando precisava ir a lugares muito cheios, uma tristeza profunda que às vezes tomava conta dele, deixando-o em silêncio por horas. Uma noite, 2 semanas depois de nos conhecermos, Gabriel teve um pesadelo particularmente ruim. Eu estava no quarto ao lado do hotel e ouvi ele gritando. Corri até lá e encontrei-o encolhido na cama, suado, tremendo. Gabriel, acorda. É só um sonho. Estou aqui, disse, sentando na borda da cama e colocando a mão no ombro dele. Ele abriu os olhos desorientado e quando me viu começou a chorar convulsivamente. Eu sonhei que você tinha ido embora, que eu acordava e você não estava mais aqui, que tudo isso era mentira. Meu coração se partiu. Gabriel, olha para mim. Eu não vou a lugar nenhum.
Entendeu? Eu sou seu pai, e pais não abandonam seus filhos. Mas eu fui abandonado, ele sussurrou. Minha mãe me deixou. A vizinha me deixou. Todo mundo sempre me deixa. Sua mãe não te deixou porque quis. Ela morreu, Gabriel, e eu não sabia que você existia. Se soubesse, teria estado lá desde o primeiro dia. Mas agora eu sei, e não vou embora. Mesmo que você me empurre, mesmo que fique difícil, mesmo que tenhamos brigas, mas não vou abandonar você. Nunca. Ele me olhou com aqueles olhos cheios de mágoa e esperança. Promete, hein? Prometo. E sabe o que mais? Vou te provar todos os dias. Não com palavras, mas com ações. Vou estar aqui quando você acordar. Vou estar aqui quando você dormir. Vou estar aqui nos dias bons e nos ruins. Você vai cansar de me ver. Disse com um sorriso pequeno. Ele soltou um riso molhado de lágrimas. Não vou cansar. Quer que eu fique aqui até você dormir de novo? Ele assentiu, parecendo mais novo que seus 10 anos. Me deitei por cima da coberta ao lado dele. E ficamos olhando para o teto. Pai? Ele disse baixinho, testando a palavra. Meu peito se apertou. Era a primeira vez que ele me chamava assim. Sim, filho. Você acha que minha mãe está feliz? Lá no céu, onde ela está? Você acha que ela sabe que você me encontrou? Engoliu nó na garganta. Tenho certeza que sim. E tenho certeza de que ela está muito feliz e orgulhosa. Ela te amava muito, Gabriel. Tudo que ela fez foi por amor a você. Eu só queria que ela estivesse aqui também. Queria que pudéssemos ser uma família, os três juntos. Eu também queria, admiti, a voz falhando. Sua mãe era uma pessoa incrível. Mas ela está sempre com você. No seu coração, nas memórias, nas coisas que ela te ensinou. E vamos honrar ela sendo felizes. Vivendo bem, fazendo ela se orgulhar. Ok? Ok, ele concordou sonolento. Minutos depois, ele havia adormecido de novo. Fiquei ali, ouvindo sua respiração se acalmar. E pela primeira vez na vida senti o que era ser realmente necessário para alguém. Não no sentido de um funcionário precisando de aprovação ou um investidor precisando de uma decisão, mas no sentido mais profundo e puro. Alguém precisava de mim para sobreviver, para se sentir seguro, para ter esperança no amanhã. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. 3 semanas depois de encontrar Gabriel, finalmente consegui a guarda provisória. Foi um dia de celebração, mas também de nervosismo, porque agora vinha a parte que eu estava adiando. Apresentar meu filho à minha família. Minha mãe, Dona Conceição, estava praticamente subindo pelas paredes de ansiedade. Ligava todos os dias perguntando quando poderia conhecer o neto. Meu pai, seu Antônio, mais contido, também demonstrava curiosidade. E minha irmã Juliana, que morava em Belo Horizonte com o marido e 2 filhas, estava desesperada para conhecer o sobrinho. Decidi que era a hora. Comprei passagens de avião para Belo Horizonte para o fim de semana. Gabriel estava nervoso. E se eles não gostarem de mim? Perguntou enquanto fazíamos as malas no hotel. Eu tinha reservado o quarto por tempo indeterminado, enquanto procurava um apartamento adequado para nós 2. Gabriel, eles já te amam. Minha mãe não para de falar de você. Ela já comprou presentes. Já arrumou o quarto que era meu quando eu era criança. Já planejou todas as refeições que vai fazer. Mas e se eu falar algo errado? Ou fizer algo errado? Eu não sei como se comportar em família. Só tive minha mãe. Sentei-me ao lado dele na cama. Não existe jeito certo ou errado de ser parte de uma família. Seja você mesmo. Eles vão te amar exatamente como você é. Porque você é meu filho e porque você é você. E olha, vou te contar um segredo. Minha família é bem simples. Nada de frescura ou etiqueta complicada. Minha mãe provavelmente vai te encher de comida, meu pai vai querer te levar para ver o jogo do time dele, e minhas sobrinhas vão te encher de perguntas. Ele deu um sorriso nervoso. Ok, eu confio em você. O voo foi tranquilo. Gabriel nunca havia andado de avião antes e ficou maravilhado com tudo. A decolagem, as nuvens pela janela, o lanche que serviam, ver o mundo através dos olhos dele, estava sendo uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Quando aterrissamos em Belo Horizonte, alugamos um carro e dirigimos até o bairro Santa Teresa. Gabriel olhava pela janela, observando a cidade, as montanhas ao redor, tão diferente de São Paulo. A casa dos meus pais era a mesma de sempre. Uma construção simples de 2 andares, pintada de amarelo claro, com um pequeno jardim na frente cheio de rosas que minha mãe cultivava com carinho.
O portão estava aberto e pude ver movimentação na varanda. Respira fundo, disse a Gabriel antes de sairmos do carro. Vai dar tudo certo. Quando chegamos à porta, ela se abriu antes mesmo que eu tocasse a campainha. Minha mãe apareceu, os olhos já úmidos de lágrimas, e por um segundo ficou apenas olhando para Gabriel. Meu Deus do céu, ela sussurrou. É igual a você na mesma idade, Rafael. Igualzinho. Então, antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ela puxou Gabriel para um abraço apertado. Ele ficou tenso por um segundo. Não acostumado com tanta efusividade, mas depois relaxou e retribuiu o abraço timidamente. Bem-vindo à família, meu neto lindo. Ela disse, beijando o topo da cabeça dele. Que alegria te conhecer finalmente. Meu pai apareceu atrás dela, mais reservado, mas com os olhos brilhantes. Estendeu a mão para Gabriel, mas minha mãe empurrou a mão dele para longe. Que aperto de mão o quê, Antônio? É nosso neto! E puxou meu pai para abraçar Gabriel também. Vi meu filho cercado pelos braços dos meus pais, seus avós, e a expressão no rosto dele era de pura surpresa, e algo que me levou um tempo para identificar. Pertencimento. O resto do dia foi um turbilhão. Minha irmã Juliana chegou com as filhas, Laura de 8 anos e Sofia de 6. As meninas ficaram inicialmente tímidas, mas logo arrastaram Gabriel para ver os brinquedos no quintal. Minha mãe preparou um almoço digno de rei. Feijoada completa com todos os acompanhamentos e de sobremesa, brigadeiro e pudim. À tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal e Juliana ajudava minha mãe na cozinha, sentei no sofá da sala com meu pai. Era um momento raro de silêncio e privacidade. Você fez a coisa certa, filho. Ele disse sem tirar os olhos de Gabriel brincando lá fora. Esse menino precisa de você. E acho que você precisava dele também. Eu estava tão perdido, pai. Achava que tinha tudo, mas era só um vazio disfarçado. Eu sei. Sua mãe e eu vimos você se transformando em algo que não era. Todo focado em dinheiro, em trabalho, esquecendo o que realmente importa. Mas nunca é tarde para mudar de caminho. Estou com medo, admiti. E se eu estragar tudo? E se não souber ser um bom pai? Meu pai finalmente me olhou. Seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria. Rafael, nenhum pai sabe o que está fazendo no começo. Você acha que eu sabia quando você nasceu? Estava apavorado, mas a gente aprende. Erra, acerta, erra de novo e vai aprendendo. O importante é estar presente, mostrar amor e dar o melhor de si. O resto se resolve no caminho. Ele tem tantas feridas, pai, tantos traumas. Como eu curo isso? Você não cura sozinho. Tempo cura, amor cura, estabilidade cura. E provavelmente ele vai precisar de ajuda profissional também. Mas você sendo o pai que ele precisa já é metade do caminho andado. Antes de voltarmos para São Paulo no domingo, minha mãe me chamou para um canto. Rafael, esse menino é uma bênção na sua vida. Não deixe o trabalho roubar ele de você como roubou todos esses anos. Dinheiro você já tem. Agora foca no que realmente importa. Sim, mãe, prometi abraçando-a. No avião de volta, Gabriel estava cansado, mas feliz. Ele apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Eles são legais. Sua família é legal. Nossa família, corrigi. É a nossa família agora. Ele sorriu, fechando os olhos e adormeceu no meu ombro. Olhei pela janela para as luzes da cidade lá embaixo. E pela primeira vez em anos senti que tinha um lar de verdade. Os meses seguintes foram de intenso aprendizado e adaptação. Encontrei um apartamento espaçoso em um bairro tranquilo de São Paulo, com 3 quartos, uma área de lazer completa e próximo a uma boa escola. Gabriel teve um quarto só para ele pela primeira vez na vida. E passamos dias decorando juntos. Ele escolheu pintar as paredes de azul oceano. E compramos móveis novos. Uma cama confortável, uma escrivaninha para estudar, estantes para livros. Penduramos pôsteres de animais marinhos e um mapa mundi na parede. Era um quarto de verdade, um santuário seguro para ele. A escola foi outro desafio. Gabriel havia perdido quase 1 ano de estudos por causa de tudo que aconteceu. Matriculei-o em uma escola particular excelente, com psicólogos e pedagogos preparados para lidar com crianças em situações vulneráveis. Os primeiros dias foram difíceis. Ele estava inseguro, atrasado em algumas matérias e tinha dificuldade para fazer amigos. Todo mundo olha para mim como se eu fosse diferente. Reclamou uma noite durante o jantar. Você é diferente, respondi. E antes que ele protestasse, continuei. Você passou por coisas que essas crianças nunca passaram. Você sobreviveu na rua, Gabriel. Você é forte, resiliente e corajoso.
Isso te faz diferente, mas de um jeito bom. Não tenha vergonha da sua história. Ela faz parte de quem você é. Além da escola, começamos terapia. Tanto ele quanto eu. Gabriel tinha muito trauma para processar. Muita dor para curar. A psicóloga doutora Beatriz foi fundamental nesse processo. Ela trabalhou com ele usando diferentes técnicas, ajudando-o a expressar emoções que ele havia guardado por tanto tempo. Eu também precisava de terapia. Descobrir que tinha um filho, lidar com a culpa por não ter estado presente, aprender a ser pai, reorganizar completamente minha vida. Era muita coisa para processar sozinho. Você carrega muita culpa, Rafael. Doutora Beatriz me disse em uma das sessões. Culpa pelo que não sabia, pelo que não fez. Mas culpa não ajuda Gabriel agora. O que ajuda é você estar presente. Ser o pai que ele precisa. Perdoe a si mesmo pelo passado e foque no futuro que podem construir juntos. Foram palavras sábias, mas perdoar a si mesmo é mais fácil falar do que fazer. No trabalho, fiz mudanças drásticas. Reduzi minha carga horária. Comecei a sair no máximo às 6 da tarde e passei a trabalhar de casa 2 vezes por semana. Minha equipe ficou chocada. Alguns investidores questionaram meu comprometimento, mas eu não me importava mais. Tinha prioridades mais importantes agora. Descobri a alegria de coisas simples que nunca havia experimentado antes. Ajudar Gabriel com lição de casa. Cozinhar juntos no fim de semana. Assistir filmes abraçados no sofá. Jogar videogame, mesmo sendo péssimo nisso. Ler histórias para ele antes de dormir. Mesmo ele já tendo idade para ler sozinho. Minha mãe fazia isso. Ele disse uma noite enquanto eu lia 20.000 léguas submarinas para ele. Ela sempre lia para mim antes de dormir. Quer que eu continue? Perguntei inseguro. Quero. Gosto quando você lê. A voz dela era diferente da sua, mais suave. Mas a sua também é boa. Eu gosto. Eram nesses pequenos momentos que percebia que estávamos criando nossos próprios rituais, nossa própria versão de família. Mas nem tudo eram flores. Tivemos nossa primeira grande briga 3 meses depois de estarmos morando juntos. Gabriel tinha tirado uma nota baixa em matemática e havia escondido a prova de mim. Quando descobri, fiquei frustrado. Por que você não me contou? Eu poderia ter te ajudado. Falei mais alto do que pretendia. Porque eu achei que você ia ficar bravo. Que ia achar que sou burro? Ele gritou de volta. Eu não acho isso. Mas você mentiu para mim. E daí, todo mundo mente. Todo mundo desaparece. Por que você seria diferente? A frase me atingiu como um soco. Ali estava, a ferida aberta. Ele ainda não confiava completamente em mim. Ainda esperava que eu o abandonasse a qualquer momento. Respirei fundo, forçando-me a ficar calmo. Gabriel, senta aqui. Preciso te dizer uma coisa importante. Ele ficou de pé defensivo, mas eventualmente sentou-se na ponta do sofá, longe de mim. Olha, eu fiquei frustrado porque você escondeu a prova, não porque você tirou nota baixa. Notas baixas acontecem. Todo mundo tem dificuldade em alguma matéria. Isso não te faz burro, te faz humano. Mas quando você esconde as coisas de mim, me impede de te ajudar. E eu quero ajudar, Gabriel. Sou seu pai, é meu trabalho estar aqui para te ajudar. Você vai me expulsar se eu for mal na escola? A voz dele saiu pequena, vulnerável. O quê? Não! Claro que não. Gabriel, olha para mim. Esperei até ele levantar os olhos. Não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer que vai fazer eu te expulsar ou te abandonar. Entendeu? Você pode tirar 0 em todas as matérias, pode quebrar tudo nessa casa, pode gritar comigo, pode fazer o que for. E mesmo assim você vai continuar sendo meu filho e vai continuar morando aqui. Porque é assim que família funciona. A gente não desiste um do outro. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Eu tenho medo. Tenho medo de acordar um dia e você ter cansado de mim. Fui até ele e o abracei forte. Eu nunca vou cansar de você. Você me ouviu? Nunca. Ficamos assim por um longo tempo, apenas abraçados, e senti que algo se deslocou entre nós. Uma barreira caindo, uma confiança sendo construída tijolo por tijolo. Depois daquele dia, as coisas melhoraram. Gabriel começou a se abrir mais, a confiar mais. Passou a me contar sobre o dia dele na escola, sobre as dificuldades, sobre os pequenos sucessos. Fez amizade com um menino chamado Tiago. E era lindo ver ele animado falando sobre o amigo. À medida que os meses passavam, via meu filho florescer. Ele estava crescendo, preenchendo, parecendo mais saudável. O brilho nos olhos estava voltando.
Os pesadelos estavam ficando menos frequentes. Os sorrisos mais comuns. E eu também estava mudando. Aprendi a cozinhar além de macarrão instantâneo. Aprendi a fazer tranças no cabelo quando ele decidiu deixar crescer. Aprendi a diferença entre os diferentes tipos de tartarugas marinhas. Aprendi que às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é simplesmente estar presente, em silêncio, ao lado deles. Descobri que ser pai era a coisa mais difícil e mais gratificante que eu já havia feito na vida. Nenhum contrato fechado, nenhum lucro recorde, nenhuma conquista empresarial chegava perto da sensação de Gabriel me chamando de pai, ou adormecendo no meu ombro assistindo TV. Tudo estava indo surpreendentemente bem, até o dia em que a carta chegou. Era de um escritório de advocacia de Salvador endereçada a mim. Dentro, uma notificação de que Vera Silva, tia de Mariana, estava contestando minha guarda de Gabriel. Meu sangue gelou ao ler os termos legais. Vera alegava que tinha mais direito à guarda do menino por ser parente de sangue da mãe, que eu era um estranho que havia estado ausente durante toda a vida de Gabriel, que ela poderia oferecer um ambiente mais estável e familiar. Que absurdo é esse? Explodia batendo com a carta na mesa. Onde essa mulher estava quando Gabriel estava na rua? Quando ele estava passando fome? Meu advogado, Dr. Fernando, estava calmo, mas sério. É uma situação delicada, Rafael. Tecnicamente, ela tem direito de contestar. O fato de você não ter estado presente durante os primeiros 10 anos da vida de Gabriel pode pesar contra você. Mas eu não sabia que ele existia. Mariana nunca me contou. Eu sei, e isso é sua defesa. Mas juízes em casos de guarda tendem a favorecer a estabilidade e a familiaridade. Gabriel conhece essa tia? Fui até Gabriel, que estava no quarto fazendo lição de casa. Filho, preciso te perguntar uma coisa. Você conhece uma tia Vera, irmã da sua mãe? Gabriel franziu a testa, pensando. Acho que sim. Minha mãe falava dela às vezes, mas elas não se davam bem. Nunca a vi pessoalmente. Acho que moram longe uma da outra e minha mãe disse que ela não aprovou quando eu nasci. Por que não aprovou? Não sei. Algo sobre minha mãe estar solteira? Sobre eu não ter pai. Minha mãe ficava triste quando falava dela. Isso explicava muita coisa. Mariana tinha ficado isolada da família, provavelmente julgada por ter um filho fora do casamento. E sua irmã, que agora fingia se importar, havia virado as costas para ela quando mais precisava. Por que você está perguntando sobre ela? Gabriel me olhou com suspeita. Não queria mentir para ele. Tínhamos um acordo de honestidade. Ela está tentando conseguir sua guarda. Diz que tem mais direito a você do que eu. Vi o pânico tomar conta do rosto dele. Não, eu não quero viver com ela. Eu nem conheço ela. Eu quero ficar com você. E você vai ficar comigo. Prometi com firmeza, mesmo que não tivesse certeza se podia cumprir. Não vou deixar ninguém te tirar de mim, Gabriel. Vamos lutar por isso. O processo judicial foi um dos períodos mais estressantes da minha vida. Tivemos que ir a Salvador para a audiência. Vera Silva era uma mulher na casa dos 50 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Vestida de forma conservadora, com uma expressão severa no rosto. Ela falou primeiro, contando sua versão da história. Como Mariana havia sido irresponsável. Como tinha se envolvido com um homem rico em férias e ficado grávida. Como havia recusado a ajuda da família. Como ela, Vera, agora queria honrar a memória da irmã cuidando do sobrinho. Era tudo mentira ou, no mínimo, meia-verdade distorcida. A parte sobre ela ter oferecido ajuda era particularmente gritante. Se ela tinha oferecido ajuda, por que Gabriel acabou na rua depois que Mariana morreu? Quando foi minha vez, contei a verdade completa. Como conheci Mariana, como nunca soube da gravidez, como encontrei Gabriel por acaso, como o exame de DNA comprovou nossa relação, como tinha obtido a guarda legal. Apresentei cartas da escola mostrando o progresso de Gabriel, laudos da psicóloga atestando o ambiente saudável que eu estava proporcionando, depoimentos de minha família. Gabriel também foi ouvido pelo juiz em uma sala separada, com a presença de uma psicóloga. Quando saiu, estava pálido, mas de cabeça erguida. A juíza, doutora Márcia, levou 2 semanas para dar sua decisão. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Cada dia era uma tortura de ansiedade e medo. E se ela decidisse a favor de Vera? E se tirasse Gabriel de mim? Gabriel também estava ansioso, mais quieto que o normal, com pesadelos voltando. Uma noite ele veio para o meu quarto no meio da madrugada e subiu na cama comigo, algo que não fazia há semanas. Não consigo dormir, sussurrou.
Fico pensando que vou ter que morar com ela, com uma pessoa que nem me conhece e nem quis me conhecer quando minha mãe estava viva. Vem aqui. Puxei ele para perto, deixando-o aninhar-se contra meu peito. Vamos pensar positivo. A juíza é inteligente, ela vai ver a verdade. E se ela não ver? Então vamos recorrer. Vamos para todas as instâncias necessárias. Não vou desistir de você, Gabriel. Nunca. Finalmente a decisão saiu. Dr. Fernando me ligou assim que recebeu o documento oficial. Rafael, tenho boas notícias. A juíza decidiu a seu favor. Quase caí de joelhos no chão de alívio. Tem certeza? Absoluta. Ela citou vários fatores. O fato de você ser o pai biológico, o ambiente estável que está proporcionando, o progresso demonstrado de Gabriel tanto na escola quanto na terapia, o fato de que ele expressou claramente o desejo de ficar com você, e principalmente o fato de que a tia não fez nenhum esforço para encontrar ou ajudar Gabriel quando ele estava em situação de rua. A guarda é definitivamente sua. Desliguei o telefone e corri para o quarto de Gabriel. Ele estava fazendo lição de casa, roendo a unha nervosamente como sempre fazia quando estava ansioso. Gabriel, chamei da porta. Ele olhou para cima, o medo estampado no rosto. É nossa. A guarda é definitivamente nossa. Você vai ficar comigo. Para sempre. A caneta caiu da mão dele. Por um segundo ele ficou congelado processando a informação. Então se levantou e correu para meus braços, me abraçando com força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Para sempre? E perguntou entre soluços. Para sempre. Confirmei minha própria voz embargada. Você é meu filho e nada nunca vai mudar isso. Naquela noite comemoramos. Pedimos pizza, assistimos ao filme favorito dele, comemos sorvete até passar mal. Eram comemorações simples, mas significavam tudo. Porque finalmente, definitivamente, éramos uma família reconhecida, não apenas pelo coração, mas também pela lei. Um ano após encontrar Gabriel, eu era um homem completamente diferente. Não apenas externamente, embora isso também fosse verdade. Agora eu estava sempre usando roupas mais casuais, tinha deixado crescer um pouco a barba, e havia um permanente semi-sorriso no meu rosto que antes não existia. Mas principalmente eu era diferente por dentro. Gabriel também estava diferente. Havia crescido alguns centímetros, estava mais forte e mais saudável. Seu cabelo brilhava, suas roupas eram sempre limpas e confortáveis, e o mais importante, havia luz nos olhos dele. Aquela tristeza antiga ainda aparecia de vez em quando. Especialmente em datas significativas como o aniversário de morte de Mariana. Mas não era mais constante. A escola ia bem. Ele havia se recuperado nas matérias atrasadas e agora estava entre os melhores alunos da turma, especialmente em ciências. Seu professor, Marcelo, me chamou para uma reunião e ficou impressionado com o progresso. Gabriel é excepcional, ele disse. Especialmente quando o assunto é biologia marinha. A profundidade do conhecimento dele para a idade é impressionante. Já pensou em programas especiais para crianças superdotadas? Superdotado. Meu filho era superdotado. Claro que eu sabia que ele era inteligente, mas ouvir isso de um profissional trouxe um orgulho imenso. É por causa da minha mãe, Gabriel explicou quando contei sobre a conversa. Ela me ensinou muito. Toda vez que íamos à praia era como uma aula particular sobre o oceano. Ela fez um trabalho incrível com você, concordei. E vamos continuar honrando ela, desenvolvendo esse seu talento. Que tal a gente fazer uma viagem? Podemos ir para o litoral, fazer mergulhos, visitar centros de pesquisa marinha? Os olhos dele se iluminaram. Sério, você faria isso? Claro. Ainda tenho muito que compensar. E além disso, quero ver esse conhecimento todo em ação. Você vai ser meu guia turístico particular. Planejamos a viagem para as férias de julho. Fomos para Fernando de Noronha, o lugar onde tudo começou, onde conheci Mariana. Senti que era importante para ambos estarmos lá. Quando pisamos na ilha, memórias inundaram minha mente. Reconheci lugares onde Mariana e eu tínhamos estado, praias onde caminhamos, o restaurante onde jantamos naquela primeira noite. Aqui parece mágico, Gabriel disse, olhando o mar cristalino com admiração. Sua mãe amava esse lugar, contei. Foi aqui que nos conhecemos. Ela estava pesquisando tartarugas marinhas, tão apaixonada pelo trabalho que era impossível não se encantar por ela. Você amava ela? Perguntou, olhando para mim com curiosidade. Era uma pergunta difícil. Acho que sim, do meu jeito.
Mas eu era jovem, egoísta, focado demais em outras coisas. Não sabia o valor do que tinha na frente. Se soubesse, teria feito escolhas diferentes. Você acha que teriam ficado juntos? Se transformado em família? Honestamente, não sei. Éramos pessoas muito diferentes, em momentos diferentes da vida. Mas gostaria de ter tido a oportunidade de tentar, de ter conhecido você desde o início, de ter estado lá para sua mãe, de ter construído algo juntos. Passamos uma semana maravilhosa em Noronha. Gabriel mergulhou com tartarugas, identificando as espécies com precisão impressionante. Visitamos o projeto Tamar, onde ele fez 1000 perguntas aos pesquisadores que ficaram encantados com seu conhecimento e paixão. Você tem futuro brilhante pela frente, garoto. Um dos biólogos disse a Gabriel. Se continuar estudando assim, pode fazer grandes descobertas no futuro. À noite, sentávamos na praia observando as estrelas. Era nesses momentos que conversávamos sobre coisas profundas, sobre a vida, sobre sentimentos, sobre o futuro. Pai, ele disse uma noite, a cabeça apoiada no meu ombro. Sim? Você se arrepende? De ter me encontrado, de sua vida ter mudado tanto? Virei para olhá-lo chocado. Gabriel, me encontrar foi a melhor coisa que já me aconteceu. Minha vida mudou sim, mas mudou para melhor. Antes de você eu tinha dinheiro, sucesso, mas era vazio. Agora tenho propósito, tenho amor. Tenho uma razão real para acordar todo dia. Como eu poderia me arrepender disso? É que sua vida era mais fácil antes. Você não tinha preocupações, podia fazer o que quisesse. E era miserável, Gabriel. Completamente miserável. Só não admitia para mim mesmo. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Entende isso? Ele pensou por um momento, então assentiu. Acho que sim. Eu também me sinto assim. Antes mesmo com minha mãe, eu sempre sentia que faltava algo. Como se houvesse um buraco em mim. E agora, tendo você, tendo a avós, tendo tia Juliana e as primas, sinto que estou completo. É exatamente assim que eu me sinto também. Sorri, abraçando-o mais forte. Completo. Quando voltamos de Noronha, algo havia mudado entre nós. Havia uma conexão ainda mais profunda, uma compreensão mútua que ia além de palavras. Éramos realmente pai e filho. Não apenas biologicamente, mas em todos os sentidos que importavam. Foi em uma tarde de domingo, meses depois da viagem para Noronha, que Gabriel finalmente me contou a história completa. Estávamos organizando algumas coisas no depósito quando ele encontrou uma caixa que eu tinha guardado com pertences de Mariana, coisas que consegui resgatar, do antigo apartamento dela em Salvador antes de ser desocupado. Dentro havia fotos, documentos, alguns livros e um diário. Gabriel pegou o diário com mãos trêmulas. É da minha mãe, sussurrou. Eu me lembro dela escrevendo nesse caderno às vezes. Quer ler? Perguntei gentilmente. Não precisa ser agora, só quando estiver pronto. Ele ficou olhando para o diário por um longo momento. Então assentiu. Quero, mas você pode ficar comigo enquanto eu leio? Claro. Sentamos no sofá da sala e Gabriel abriu o diário. Eram anos de entradas, desde antes dele nascer até poucas semanas antes de Mariana morrer. Ele folheou devagar, lendo algumas partes em voz alta, outras em silêncio. Então chegou a uma entrada específica datada de dezembro de 2014 e sua voz começou a ler. Descobri hoje que estou grávida. 3 meses. É de Rafael, o homem que conheci em Noronha. Meu coração está partido porque sei que não posso contar a ele. Tentei ligar algumas vezes, mas sempre desligava antes de completar. Como faço para dizer a um homem que mal me conhece, que está construindo um império empresarial, que vou ter um filho dele? Ele vai pensar que quero prendê-lo, que quero seu dinheiro. E eu não quero nada disso. Quero que ele seja livre para seguir seus sonhos. E vou criar nosso filho com todo o amor que tenho, mesmo que seja sozinha. Gabriel parou de ler, lágrimas rolando pelo rosto. Continuou folheando, encontrando mais entradas. Rafael, 10 meses, nosso filho nasceu. E eu dei seu sobrenome a ele. Não importa se você nunca souber que ele existe, ele carrega parte de você no nome. Gabriel Silva Mendes. Ele é perfeito, Rafael. Tem seus olhos, seu sorriso. Toda vez que olho para ele, vejo você. Rafael, 5 anos. Gabriel perguntou sobre o pai hoje. Meu coração se partiu. Contei que você era um homem bom, mas que estava longe. Ele perguntou se você não gosta dele. Como explico para uma criança que você nem sabe que ele existe? Que essa foi minha escolha, não sua? Rafael, 9 anos. Gabriel é tão inteligente.
Passa horas lendo livros sobre o oceano, faz perguntas que eu, com doutorado, às vezes não sei responder. Ele tem seu brilho nos olhos, sua determinação. Fico pensando como seria se você o conhecesse. Você ficaria tão orgulhoso. A última entrada foi a mais dolorosa. Estou morrendo, Rafael. O médico me deu alguns meses. Meu único arrependimento é deixar Gabriel sozinho. Pensei tanto em procurar você, em contar tudo, mas não quero que você fique com ele por pena ou obrigação. Deixei uma carta com minha advogada explicando tudo, com instruções para procurá-lo caso algo acontecesse comigo. Mas confesso que tenho medo. Medo de você não querer ele. Medo de você estar casado, ter outra família. Gabriel, meu amor, se algum dia você ler isso, saiba que cada decisão que fiz foi por amor. Amor por você e amor pelo seu pai. Perdoe sua mãe por não ter sido forte o suficiente para contar a ele sobre você. Gabriel fechou o diário soluçando. Puxei-o para meus braços e deixei ele chorar. Minha própria visão turva de lágrimas. Ela te amava tanto, Gabriel? Disse quando ele se acalmou um pouco. Cada palavra nesse diário é prova disso. E ela me amava também, do jeito dela. Por isso que tomou a decisão que tomou. Mas foi a decisão errada. Ele protestou. Se ela tivesse contado para você, tudo seria diferente. Ela não teria morrido sozinha, eu não teria ido para a rua. Talvez. Ou talvez não. Talvez o Rafael de 11 anos atrás não estivesse pronto para ser pai. Talvez eu tivesse decepcionado vocês. Não sabemos. Mas sei que sua mãe fez o que achava certo na época, com as informações que tinha. Você teria querido saber? Sim, respondi com firmeza. Sem dúvida nenhuma. Teria sido assustador? Sim. Teria mudado todos os meus planos? Com certeza. Mas eu teria assumido a responsabilidade. Teria aprendido a ser pai. Teria cuidado dela e de você. Mas Mariana nunca me deu essa escolha. E talvez ela tivesse suas razões. Gabriel ficou em silêncio processando. Então disse algo que me surpreendeu. Acho que preciso perdoá-la. Eu estava com tanta raiva dela por ter morrido, por ter me deixado sozinho. Mas ela não teve escolha sobre a morte. E as escolhas que fez antes foram por amor. Mesmo sendo escolhas erradas, vieram de um lugar de amor. É muito maduro da sua parte pensar assim, observei impressionado. A doutora Beatriz me ensinou sobre isso nas terapias. Sobre como perdão não significa que a pessoa não errou, mas significa que você não vai mais carregar a raiva. E eu não quero mais carregar essa raiva. Dói muito. Então vamos perdoar ela juntos. E vamos honrar a memória dela vivendo bem, sendo felizes, aproveitando a segunda chance que a vida nos deu. Naquela noite, criamos um pequeno altar para Mariana no apartamento. Uma foto dela sorrindo na praia. Algumas conchas de Noronha, velas, o diário. Gabriel escreveu uma carta para ela, dizendo tudo o que precisava dizer. A raiva, a saudade, o amor, o perdão. Obrigado, mãe. Ele leu em voz alta. Obrigado por me dar a vida. Por me criar com amor. Por me ensinar tanto. Obrigado por me dar o sobrenome dele. Por guardar esse segredo com amor e não com vergonha. Eu te perdoo pelas escolhas que fez. E sei que você também nos perdoa pela ausência. Onde você estiver, espero que esteja orgulhosa de mim. E espero que saiba que o amor que você plantou continua crescendo. Agora com o amor dele também. Descanse em paz, mamãe. Você sempre vai estar no meu coração. Queimamos a carta, vendo as cinzas subirem pela janela, carregando as palavras para algum lugar no universo onde Mariana pudesse recebê-las. E naquele momento senti como se um peso tivesse sido levantado de todos nós. De mim, de Gabriel, e espero de Mariana também. 2 anos depois de encontrar Gabriel, minha vida era irreconhecível. O apartamento que antes era um showroom estéril agora era um lar de verdade. Com fotos nas paredes, desenhos de Gabriel na geladeira, uma pequena bagunça organizada de livros, tênis e brinquedos espalhados. Gabriel estava com 12 anos e meio na puberdade, crescendo tão rápido que parecia que eu comprava sapatos novos a cada 2 meses. Estava quase da minha altura, com a voz começando a engrossar, mas ainda era meu menino. Ainda gostava de abraços, ainda vinha assistir TV comigo no sofá. A escola ia excepcionalmente bem. Ele tinha se apaixonado por ciências e programação, criando pequenos projetos e aplicativos. Seu sonho agora era combinar tecnologia com conservação marinha, criar soluções inovadoras para proteger os oceanos. Imagina, pai, ele dizia animado durante o jantar.
Se pudéssemos criar drones submarinos para monitorar tartarugas em tempo real, ou apps que ajudam pescadores a evitar áreas de reprodução, tecnologia pode salvar o planeta. Eu amava ver essa paixão nele. Essa combinação do amor de Mariana pela natureza com minha aptidão para a tecnologia. Ele era o melhor de nós dois. Minha empresa também tinha mudado. Inspirado por Gabriel, comecei a direcionar mais recursos para tecnologia sustentável e projetos de impacto social. Criamos uma divisão focada em soluções tecnológicas para problemas ambientais e sociais. E talvez o mais importante, iniciamos um programa de bolsas para jovens em situação de vulnerabilidade aprenderem programação e tecnologia. A DASA é minha forma de honrar sua mãe. Expliquei a Gabriel quando lancei o programa. E de retribuir. Se eu pudesse voltar no tempo e ajudar a Mariana, eu faria. Mas não posso. Então vou ajudar outras pessoas na mesma situação, para que nenhuma outra criança passe pelo que você passou. Ele me abraçou forte naquele dia, sem dizer nada, mas comunicando tudo o que precisava. Também me reconciliei com meu passado. Visitei Fernando de Noronha novamente, sozinho dessa vez, e me sentei na praia onde conheci Mariana. Conversei com ela, em pensamento, pedindo perdão, agradecendo, fazendo promessas. Não sei se ela me ouviu de onde quer que estivesse, mas senti que precisava fazer. A relação com Gabriel amadureceu. Não éramos mais apenas pai tentando aprender e filho assustado. Éramos uma equipe, uma unidade. Tínhamos nossas discussões, especialmente agora que ele estava na pré-adolescência e testando limites. Mas sempre conversávamos, sempre nos respeitávamos. Você já pensou em namorar de novo? Gabriel me perguntou um dia completamente do nada. Quase cuspi o café. O quê? Namorar. Você sabe sair com alguém. Você é velho, mas não tão velho assim, ele brincou com aquele sorriso maroto. Ei, cuidado aí com quem você chama de velho. Não fingi ofensa, mas... Não pensei, por quê? Ele deu de ombros. Só acho que seria legal. Você merece ser feliz, ter alguém. Não precisa ficar sozinho para sempre só porque tem medo de que eu fique com ciúmes ou algo assim. Fiquei impressionado com a maturidade dele. E você ficaria com ciúmes? Talvez um pouco, admitiu. Mas também ficaria feliz por você, principalmente se fosse alguém legal que tratasse bem os dois. Vou pensar sobre isso, prometi. E realmente pensei. Mas a verdade era que estava tão feliz com a vida que tinha, tão focado em ser pai, que romance simplesmente não era prioridade. Talvez um dia, mas não agora. Em um dia especial, o aniversário de Gabriel completando 13 anos, organizei uma festa surpresa. Convidei toda a família de Belo Horizonte, seus amigos da escola, alguns professores. Decoramos o salão de festas do prédio com temática oceano, com direito a projeções de fundo do mar nas paredes. Quando Gabriel entrou e viu todo mundo, sua reação foi de pura alegria e surpresa. As primas correram para abraçá-lo. Os amigos gritaram, surpresa! E minha mãe já estava chorando. Você fez tudo isso para mim? Gabriel perguntou, os olhos brilhando. Claro. Você merece o mundo inteiro, filho. Durante a festa, fizemos um vídeo onde cada pessoa gravava uma mensagem para Gabriel. Minha mãe falou sobre como ele tinha trazido luz para a família. Meu pai falou sobre como estava orgulhoso do homem que ele estava se tornando. Juliana e as primas falaram sobre como era divertido tê-lo na família. Seus amigos fizeram piadas e declarações de amizade. E eu fui o último. Olhei para a câmera e para Gabriel, que estava ao meu lado. Gabriel. Tem 2 anos e meio desde que te encontrei naquela calçada. 2 anos e meio que mudaram minha vida completamente. Você me ensinou o que é amor incondicional, o que é propósito, o que realmente importa. Me ensinou a ser humano novamente, a sentir, a viver. Sou imensamente grato por cada dia que temos juntos. Por cada conversa, cada risada, cada lágrima, cada momento. Você é meu maior orgulho, minha maior conquista. E eu prometo aqui na frente de todos que vou continuar sendo o melhor pai que posso ser. Vou estar ao seu lado em cada passo do caminho, comemorando suas vitórias e apoiando nos desafios. Te amo, filho, mais do que palavras podem expressar. Gabriel estava chorando quando terminei. Me abraçou ali mesmo, na frente de todos, e sussurrou no meu ouvido. Você é o melhor pai do mundo. Te amo também. A festa seguiu até tarde. Dançamos, comemos bolo, um incrível bolo decorado como uma tartaruga marinha. Tiramos milhares de fotos. E quando todos foram embora e estávamos limpando a bagunça juntos, Gabriel disse algo que guardei no coração. Sabe, pai,
Às vezes eu penso em como seria se você não tivesse decidido caminhar até o escritório naquele dia, se não tivesse me visto, se tivesse simplesmente passado direto como todo mundo sempre fazia. Minha vida seria completamente diferente. Provavelmente não estaria vivo. A frase me gelou. Não diga isso. Mas é verdade. Eu estava desistindo. Estava com fome, com frio, com medo e pensando que talvez fosse mais fácil simplesmente parar. E então você apareceu, me viu de verdade e tudo mudou. Segurei seus ombros, olhando fundo nos olhos dele. Gabriel, eu que sou grato. Você me salvou também. Eu estava vivendo, mas não estava realmente vivo. Você me deu propósito, amor, razão para acordar todo dia. Fomos feitos para nos encontrar. Acredito nisso de verdade. E prometo que vamos continuar construindo essa vida juntos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ele repetiu sorrindo. Eu gosto disso. Hoje, quando olho pela janela do nosso apartamento e vejo Gabriel jogando basquete no playground do condomínio com seus amigos, mal consigo acreditar na jornada que percorremos. Aquele menino magro e assustado na calçada se transformou em um adolescente confiante, brilhante, cheio de vida e sonhos. Aprendi tantas lições nesses anos. Aprendi que sucesso não se mede em dinheiro ou conquistas materiais, mas em amor, conexões, impacto positivo na vida das pessoas. Aprendi que nunca é tarde para mudar de direção, para priorizar o que realmente importa. Aprendi que ser pai é a coisa mais difícil e mais gratificante do universo. Também aprendi sobre perdão, perdoar a mim mesmo pelo tempo perdido, perdoar Mariana pelas escolhas dela, perdoar as circunstâncias que nos separaram por tanto tempo. E aprendi sobre gratidão, sobre valorizar cada momento, cada conversa, cada abraço. Gabriel me ensinou sobre resiliência, sobre força, sobre esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. Ele poderia ter se tornado amargo, revoltado, mas escolheu o amor, escolheu confiar novamente, escolheu se abrir, escolheu construir ao invés de destruir. A empresa continua prosperando, mas agora sob uma nova filosofia. Não é mais apenas sobre lucros, mas sobre legado. Sobre fazer diferença. O programa de bolsas que criamos já ajudou dezenas de jovens a sair da vulnerabilidade através da educação tecnológica. Alguns já estão trabalhando, outros conseguiram entrar em universidades. Cada história é uma vitória. Cada vida transformada é um tributo a Mariana e ao que Gabriel passou. Minha família expandiu também. Não apenas Gabriel, mas toda a rede de conexões que ele trouxe. Seus amigos que frequentemente jantam em casa. Seus professores com quem desenvolvi relações de colaboração. As famílias das crianças do programa de bolsas, que se tornaram parte da nossa comunidade. E Gabriel, meu filho continua me surpreendendo a cada dia. Está planejando sua vida. Quer fazer oceanografia com especialização em tecnologia marinha. Já está fazendo cursos online, participando de competições de programação, escrevendo artigos para blogs sobre conservação. Aos 13 anos tem mais direção e propósito do que eu tinha aos 30. Pai, você já pensou em escrever um livro? Ele me perguntou outro dia. Um livro? Sobre o quê? Sobre nossa história. Sobre como nos encontramos. Sobre segundas chances. Sobre como o amor pode transformar tudo. Acho que poderia ajudar outras pessoas. Fiquei refletindo sobre isso. Talvez ele estivesse certo. Nossa história era incomum, mas os temas eram universais. Redenção, família, propósito, esperança. Talvez um dia, respondi. Mas primeiro, vamos continuar vivendo essa história. Ainda temos muitos capítulos pela frente. E é isso que fazemos. Vivemos cada dia plenamente com gratidão e intenção. Celebramos as pequenas vitórias, uma nota boa, um projeto concluído, um novo amigo. Apoiamos uns aos outros nos desafios. Mantemos viva a memória de Mariana, honrando-a com a vida que construímos. Às vezes, em momentos de introspecção, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ido de carro naquele dia, se tivesse olhado para o outro lado, se não tivesse reconhecido algo em Gabriel que me fez parar. A vida é feita de coincidências e escolhas, e sou eternamente grato pelas que nos trouxeram até aqui. Gabriel ainda tem suas batalhas. Há dias difíceis, momentos quando a saudade da mãe aperta, quando os traumas do passado vêm à superfície. Mas ele não está mais sozinho nessas batalhas. Tem uma família inteira ao seu redor. Tem suporte emocional. Tem amor incondicional. Isso faz toda a diferença. Quanto a mim,
Finalmente entendo o que significa ser completo. Não é ter tudo, é ter o que realmente importa. É acordar de manhã e saber que tenho propósito. É abraçar meu filho e sentir que estou exatamente onde deveria estar. É olhar para o futuro com esperança ao invés de medo. Ontem à noite estava arrumando a cozinha depois do jantar quando Gabriel veio se despedir antes de dormir. Ele me abraçou, agora quase da minha altura, e disse: "Obrigado por ter me visto naquele dia. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ser meu pai." Retribuí o abraço, sentindo o coração transbordar. "Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por me dar a chance de ser seu pai. Você mudou minha vida, Gabriel. Me salvou de uma existência vazia e me mostrou o que realmente significa viver." Ele sorriu, aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente, e foi para o quarto. Fiquei ali na cozinha por mais alguns minutos, apenas absorvendo o momento, a gratidão, a plenitude. Esta é a minha história, a nossa história. Uma história sobre perdas e encontros, sobre segundas chances e novos começos. Uma história que começou com um homem vazio e um menino perdido, e se transformou em uma família completa. E o melhor, a história continua. Cada dia é um novo capítulo. Cada momento uma nova oportunidade de amar, crescer e fazer diferença. O futuro é incerto, mas não me assusta mais. Porque sei que, independente do que vier, vamos enfrentar juntos. Pai e filho, família, para sempre.